grande sábio, e esse outro grande sábio, ele viveu 350 antes de Cristo. Ele era muito incrível, ele inventou quase todas as ciências que você já ouviu falar. O nome dele é Aristóteles. Ele dava aula na sua escola chamada Liceu. E tudo que nós sabemos de Aristóteles são as aulas dadas no Liceu. E aí então alguém levantou a mão e disse: professor Aristóteles, eu tenho um monte de vida para viver. Então, para onde que eu tenho que direcionar minhas forças? Qual é o troféu que vale a pena levantar? Qual é o campeonato que vale a pena ganhar? E aí então Aristóteles responde: o maior sábio do seu tempo, três maiores da história do pensamento. O grande barato da vida é o pleno desabrochar da natureza de quem vive. Aí você olha e diz: justo na hora que o senhor falou, eu dei uma pescada, a pessoa me cutucou aqui do lado, eu não prestei atenção. Eu vou repetir para você: o grande barato da vida é o pleno desabrochar da natureza de quem vive. Você olha e diz: achei bonito, anotei, vou usar no bar, esperar as pessoas beberem um pouco, aí eu falo. Mas não sei se eu entendi o que ele quis dizer, não. Então eu vou te ajudar. Você adora goiaba e planta uma goiabeira no Polo Norte, que você mora lá. A goiabeira morre em 2 horas sem dar nenhuma goiaba. Aí você pensa: uma goiabeira que morre sem dar nenhuma goiaba é uma goiabeira que fracassa. O barato de uma goiabeira é da goiaba, por isso ela chama goiabeira. Se o grande barato da goiabeira não fosse da goiaba, ela não chamaria goiabeira, ela chamaria Brigitte, mas ela chama goiabeira. Então é porque ela dá goiabas. Goiabeira sem goiaba é uma goiabeira fracassada. Então você pega outra, muda e planta na cidade de Ribeirão Preto. É outra história, temperatura é ideal, a terra é a melhor do mundo. E aí então, lá as goiabeiras são incríveis, as goiabas são mega goiabas. Aliás, em Ribeirão Preto a natureza nunca fracassa, a vida é viçosa, cidade onde eu nasci. Pois muito bem. Você então se pergunta: qual goiabeira viveu melhor, a do Polo Norte ou a de Ribeirão Preto? Resposta: a número 2, claro, porque ela deu super goiabas. Professor, eu entendi. Qual é mesmo o barato de Aristóteles? É que o grande barato da vida é o pleno desabrochar da natureza de quem vive, como a goiabeira em Ribeirão. Aí você olha e diz: pô, do caralho a explicação, gostei. Eu só não entendi o que tem a ver comigo, exatamente. A felicidade de uma goiabeira nunca foi minha preocupação maior. Se pudesse dar um exemplo mais parecido comigo, eu agradeço. Então eu vou pegar uma criança agora, parece com você. Chama Salvador. Salvador está no 1º ano do fundamental. A professora ensina matemática e Salvador, por natureza, odeia matemática. Em compensação, desenha a professora maravilhosamente. No intervalo, os colegas jogam bola e, por natureza, Salvador odeia futebol. Em compensação, desenha os colegas maravilhosamente. No final de semana, os familiares se reúnem para almoçar. Salvador, por natureza, detesta as reuniões familiares. Em compensação, desenha maravilhosamente. Só não vê quem não quer. Goiabeira dá goiaba, Salvador dá desenho. Tem natureza de desenhista. Aí você olha e diz: e a vida de Salvador? Você poderia imaginar a vida de Salvador numa época em que desenhistas fossem perseguidos? Ah, houve isso na história? Nossa! Perseguição de artistas, perseguição de desenhistas, perseguição de pintores, época de obscurantismo e de intolerância? Nossa! E aí Salvador, por medo de ser agredido, poderia ter passado a vida inteira sem desenhar. Pare para pensar: natureza de desenhista, a vida inteira sem desenhar. É uma goiabeira no Polo Norte. Acontece que não foi o caso. Salvador viveu na chamada Belle Époque, numa época incrível, apogeu da cultura ocidental, numa época em que os desenhistas eram badalados, e Salvador vai para curso de desenho, rapidamente supera seus mestres, usa técnicas que ninguém conhecia. Salvador usa a vida para se tornar o mais perfeito desenhista que a sua natureza pode permitir que ele seja. Aristóteles tem um nome para isso. Quando você vai até o talo da perfeição que a sua natureza limitada permite alcançar, Aristóteles chama isso de excelência. E a busca da excelência, dia a dia, condição de uma vida colorida, desafiadora e feliz, dia a dia. Tem a ver com o tablet
tablet, jamais, a menos que o tablet ajude na excelência. Tem a ver com comprar e comprar coisas, jamais, a menos que tudo isso contribua com a excelência, porque o grande barato da vida é a perfeição de si mesmo nos limites da própria natureza. Falo dos limites da natureza, você me entende, somos limitados, não somos deuses. A envergadura é limitada, a força é limitada, a agilidade é limitada, a inteligência é limitada. Eu tive a honra de nadar com um grande nadador brasileiro chamado Ricardo Prado, foi campeão mundial de 400 medley, recordista mundial de 400 medley. Ricardo Prado tinha singelos 1,67 de altura, mais ou menos 30 centímetros menor do que seus principais adversários. Nos limites da sua natureza, buscou o máximo de perfeição, excelência, condição de uma vida que deu certo. O pequeno João Carlos descobriu no primário que a vida era música e foi atrás da perfeição na música. O mundo dramaticamente mutilou a sua natureza. João Carlos não se incomodou, foi atrás do máximo de perfeição nos limites da sua natureza. João Carlos tornou-se um maestro excelente, orgulho do nosso país, o maestro João Carlos Martins, a quem eu aproveito para homenagear. Nesse momento, você olha e diz: Salvador Dalí, Ricardo Prado, João Carlos Martins, que mais você vai falar? Lionel Messi, por exemplo? E Lionel Messi é um excelente exemplo, porque a sua excelência depende da excelência dos demais do time. Lionel Messi joga no Barcelona muito mais do que na seleção da Argentina. Não porque os argentinos não saibam jogar bola, mas não há treino, não há repetição. Lionel Messi paga um preço por aquela desarmonia que no Barcelona não existe. Às vezes, a excelência de cada um depende da excelência de todos, da excelência do grupo. Você olha e diz: o senhor só cita exemplos fora da curva, não tem pessoas normais como nós. Tem sim. Como eu disse, em 2015 eu saí da universidade, me tornei palestrante. Felizmente tem quem queira me ouvir, como você percebe, mais ou menos um por dia. E aí eu podia ter deixado aqui mais cedo, como aconteceu, ter ficado esperando lá embaixo, como aconteceu, e eu podia estar pensando: bacana vai ser quando eu voltar para casa, eu gosto de voltar para casa, eu quero voltar para casa. Enquanto não chega a hora de voltar para casa, eu tenho que dar essa porra dessa palestra, deixa eu ir logo lá dizer qualquer coisa, passar a régua e cair fora, para poder ir para casa. E se eu tivesse pensando assim, você teria todos os motivos do mundo para se decepcionar comigo. Eu espero que esteja percebendo que não é verdade. Aliás, no dia de hoje, até começar a palestra, a vida não foi nada reluzente. Acorda, para uma mala, coisa, vai chovendo, tá ruim o tempo, vai só decolas em Congonhas, desce em Salgado Filho, Porto Alegre, chuva terrível, pega o carro, vem até aqui, espera, nada de exuberante, nada de fascinante. E depois que a palestra acabar, pior porque vai ter que descer em Guarulhos ainda, entendeu? Então é pior ainda. Então, se é ruim antes e é ruim depois, a pergunta que eu faço é: em que momento da vida no dia de hoje ela tem a melhor chance de ser exuberante, é inesquecível, reluzente, brilhante, excelente, fantástica? Se não é nem antes e nem depois, só pode ser durante, agora, nesse momento. Afinal, minha natureza, como devem ter percebido, não é de goiabeira, tampouco de jogador de futebol, muito menos de nadador, menos ainda de desenhista, saltador com vara, velejador, nada disso. Minha natureza é de explicador. A goiabeira da goiaba, o explicador da explicação. O pensamento de Aristóteles é hermético e eu empacoto de um jeito a ser compreensível pelos repertórios mais variados. Esse é o trabalho do explicador. Tem excelência? Nossa, todos nós sabemos que o trabalho do explicador pode ser feito nas coxas ou pode ser feito com muito esmero. Tem excelência? Sim, a possibilidade de fazer cada vez melhor nos limites da sua natureza. Tem excelência? Claro, tem até nome para a excelência da explicação, chama didática. Cada palavra conta, cada frase importa, cada exemplo é significativo.
É aquele professor que não perde frase, não perde palavra, tudo é relevante. É aquele professor que você tem vontade de anotar do começo ao fim da aula, tem vontade de gravar tudo e transcrever quando chega em casa, tem vontade de apresentar para as pessoas, tem vontade de dizer que é aluno dele. Explicadores assim, explicadores que vão atrás do melhor que suas naturezas podem permitir alcançar, a excelência na arte de explicar, condição de uma vida colorida, desafiadora e feliz, dia a dia, aula a aula, instante a instante. Claro que nem sempre foi assim. Até os 13 anos eu vivi pessimamente, porque não sabia qual era a minha praia. A expressão dos jovens, essa não é a minha praia, é a natureza de Aristóteles, é a essência de Aristóteles. Como assim não é possível explicar? É claro que é possível explicar, um pouco de esforço. Aristóteles chamava de natureza o que os jovens chamam de a minha praia. Eu não sabia qual era. Meu pai tentava me plantar em tudo que era lugar, me obrigava a nadar. Eu detestava nadar, detesto nadar, detestarei nadar eternamente. Se você, sempre tem alguém que diz, mas nadar faz bem à saúde. Mas nade você, nade, eu te incentivo, nade. E se você me disser que quem nada vive mais, pois então não saia da piscina, quem sabe você não morra nunca. Mas me deixa, né? Viver muito já é discutível o valor, nadando então é insuportável, né? Depois meu pai me levava no Morumbi para ver jogo de futebol, enquanto ele torcia eu descascava amendoim para ele. E ele às vezes me dizia, foi gol, aí eu fingia vibrar para ele não ficar chateado. E ele dizia, foi gol dos caras, caralho, cala a boca que nós vamos apanhar, moleque imbecil. Depois meu pai me levou em escola de arte, é tão legal arte, não é? Aristóteles tem uma frase que explica tanta coisa. Ele diz, entregue a melhor flauta para o melhor flautista, ponto. Aí você diz, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que se você não é bom flautista, vá fazer outra coisa e não enche o saco das pessoas. Nossa, tinha aula de argila e eu sempre fazia um cinzeiro para poder ir embora. Eu dava para minha mãe que usava de saboneteira, mas a minha mãe não tinha moleza, ela dizia, tá cada dia pior isso que você traz. Depois da aula de argila tinha origami, que deve querer dizer coisa do demônio em japonês. A professora virou para mim, japonesa, dessas de panturrilha avantajada, era da altura que eu estava. Eu era um contemplador de panturrilhas. E ela dizia, Krobi-san, se tiver amigo doente, faz 1000 passarinhos desse que chucha no rabo, abana as asas e cura. Eu falei, dona, se ele depender de mim para se curar, ele tá fudido, eu não consigo fazer um passarinho. O que dirá 1000? Até os 13 anos foi assim, um fracasso atrás do outro. Mas aos 13 anos a vida mudou. Aos 13 anos a vida mudou. E não foi coach, não foi, não no meu caso, foi o professor de geografia mesmo. Ele entrou no primeiro dia de aula e disse que o curso seria de seminários dados pelos alunos. No sorteio dos temas, para mim caiu o petróleo, o mais chato dos temas da lista. Eu já estava acostumado, a vida seria sempre assim, a pior possível. Fui para casa estudar e no meio do semestre chegou a minha vez. Aí quando eu subi no palquinho para falar, a sala estava como nunca tinha estado antes, nunca, abarrotada de gente. Tinha os meus colegas e os colegas das outras 4 classes entrando, com os professores, os padres, os coordenadores, as faxineiras, veio todo mundo. Eu acho que eu tinha fama de doido e isso ajudava a atrair as pessoas. Eu era muito esquisito nessa época. Eu sei que pela primeira vez em 13 anos eu gostei de estar onde eu estava. Vai aí a provocação. Que chance a sua vida tem de ser boa se você não gosta de estar onde está? Se a vida está só onde você está? Pela primeira vez em 13 anos eu não queria ir embora. Pela primeira vez em 13 anos eu não estava com a mochila pronta, doido para cair fora. Pela primeira vez em 13 anos eu queria continuar exatamente ali. E para ter certeza que o seminário demoraria, eu não começava a falar. Olhava para todos em silêncio. Os colegas se cutucavam, esse cara é mais doido do que eu imaginava. O professor me ameaçou, começa ou vou te dar 0.
Eu tive que começar e cheio de entusiasmo eu falei tudo o que eu tinha lido sobre o petróleo. Aproveito para homenagear o autor do livro, meu conterrâneo de Ribeirão Preto, o grande geógrafo brasileiro Melian Hadas. Eu sei que eu disse rápido demais tudo o que eu tinha para dizer. Quando eu acabei ainda faltavam 50 minutos de seminário. O colega disse: professor, deixa ele continuar falando, é tão legal o jeito que ele fala. E o professor disse: ele que fale, a aula é dele. Nossa, que dilema. Eu não queria sair dali de jeito nenhum, mas não tinha mais porra nenhuma para falar. Então eu decidi inventar sobre o petróleo aos 13 anos. Aí eu peguei e falei: se você acha que ter petróleo é uma maravilha, saiba que de fato tem petróleo que é muito bom, mas tem petróleo que não presta, não energiza nada, não vira gasolina, não vira diesel, não vira gás, não vira porra nenhuma, e não adianta nada ter. Da onde eu tirei isso, não me pergunte. Mas décadas depois, dando palestra na Petrobras, eles me disseram que a intuição era perfeita. Tem petróleo que não presta mesmo há 16 anos. Então eu continuei. Todo mundo sabe que o melhor petróleo do mundo é o petróleo da Romênia. Foi o primeiro país que me veio à cabeça. Eles começaram a notar, então eu expliquei. Do norte da Romênia, claro. Da região da Sildávia. A Sildávia não existe. Eu tirei das aventuras de Tintim. Eu fiquei com medo e olhei para trás. O professor diminuiu o zoinho e balançava a cabeça. Ele devia estar pensando: esse cara não pode estar zoando com a minha cara, eu nunca ouvi falar dessa porra de Sildávia. Ali que eu vi que era matar ou morrer. Se eu não quebrasse ele, ele me quebraria. Apontei o dedo e falei: o senhor sabia disso? Ele arregalou os olhos e disse: não sabia. Eu falei: então anota para aprender alguma coisa. Nossa, na hora que eu mandei ele anotar as coisas que eu estava inventando, ele pegou lápis e papel. Eu virei para mim mesmo e falei: esse lugar é do caralho, velho. A lição de Aristóteles é essa. Ele nunca disse isso desse jeito, mas eu digo: quando você disser para você mesmo: esse lugar é do caralho, não saia daí. Esse é o seu lugar. É o habitat do animal do zoológico. É a baquiana do João Carlos. É a prancheta do Salvador. É a lateral direita do Cafu. É o comando de ataque do Romário. É a geleira do Amir Klink. É a sala de aula do explicador. O seu lugar natural. Chance maior da vida valer a pena. Único instante em que a excelência está ao alcance. A sala de aula do explicador. Para quem tem natureza de explicador.